Vamos lá. Hoje o professor de vocês vai falar de um assunto chamado campo elétrico. Professor, campo elétrico? Campo elétrico. Aí vem a primeira pergunta. Bom, como é que funciona um campo elétrico? Vamos lá. Uma aguinha para hidratar, né? Quando a gente pega, vou fazer uma comparação primeiro. Vamos imaginar um planeta. Um planeta qualquer. Esse planeta aqui, ó. Vou chamar esse planeta de Terra. Então esse aqui é o famoso planeta Terra. A gente sabe que o planeta Terra cria em torno dele uma coisa chamada campo gravitacional. Tanto é que qualquer coisa, quando solta, tá ok? Essa coisa tende a ser atraída para o centro da Terra. Então o planeta atrai os corpos para o centro da Terra. Lindo. Então reparem mais uma coisa. Não necessariamente o planeta tem que estar encostando no corpo para exercer força sobre esse corpo. Outra coisa, galerinha. Esqueci. Mas enfim, então o planeta não precisa estar em contato com o corpo para exercer força sobre ele. Então a gente diz que a força que o planeta exerce nos corpos é uma força de campo, é uma força de ação à distância. Ou seja, você não precisa de contato entre os corpos. Maravilha! Então, ó, qualquer corpo que eu soltar aqui nesse campo vai ficar sujeita a uma força que eu vou chamar de força peso. E essa força peso nada mais é do que a força gravitacional, que é a força da gravidade. Uma coisa importante, se eu chegar e falar assim, pô, o meu peso é de 30 quilos, tá errado por dois motivos. Primeiro, eu peso, ou melhor, eu tenho uma massa muito maior que 30 quilos e não se fala peso, se fala massa. A massa que é dada em quilograma, peso é uma força, que no nosso caso vai ser dada em newton. Então eu poderia falar, eu tenho uma massa de 30 quilogramas. Aí estaria certo, embora a minha massa seja mais do que o dobro disso aí. Ok, galerinha? Massa é uma constante. Não importa se você está aqui, se você está na Lua, se você está em Jardim Catarina, tá ok? A sua massa sempre vai ter o mesmo valor. Agora o seu peso não. O seu peso vai variar. Por quê? O seu peso vai depender de uma coisa chamada campo gravitacional. Ele vai depender de uma coisa chamada gravidade. Gravidade, letra G, que a gente conhece como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Você lembra disso? Então, ó, no caso da Terra, esse valor aqui é 9,81. Mas se você vai para a Lua, o valor da gravidade muda. Se você vai para Júpiter, muda. Se você vai para o Sol, professor, para o Sol vai dar errado, mas se fosse possível, seria outro peso. Então o peso, meu aluno, ele vai depender do campo gravitacional. No caso da Terra, esse campo vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, você pode dizer que o peso é dado por mg, onde m é uma constante e g, no caso, é o campo. Quando a gente fala de carga elétrica, é a mesma coisa, tá ok? Assim como em torno de um planeta existe um campo, em torno de uma carga também vai ter um campo, só que esse campo vai ser chamado de elétrico. Então o campo elétrico nada mais é do que uma região em torno de uma carga. Uma coisa importante, um planeta não faz força sobre ele mesmo. Imagina que coisa esquisita seria. Tá ok? Agora, professor, uma carga pode fazer força sobre ela mesma? Não. A gente vai analisar o campo elétrico, tá? De uma outra carga quando inserida dentro de um campo de uma primeira carga. Como assim, professor? Você vai entender já já. Olha pra cá. Quando você vai analisar, por exemplo, esse corpinho aqui, ó, você está falando do peso dele, tá ok? Ele vai depender de uma constante e da gravidade do campo que atua sobre ele. E aí você vai ter o valor do seu peso. Aqui no caso da força elétrica, do campo elétrico é a mesma coisa, mas vamos voltar para cá. Ó. Campo elétrico, dado a partir da região de uma carga elétrica, em torno de uma carga elétrica. Maravilha. Agora, uma carga de prova. Prova ou teste. Por que tem esse nome? É porque é uma carga que vai testar o campo da carga geradora.
A carga grandona, no caso do planeta Terra, né, nessa comparação que eu fiz, seria a carga geradora, tá ok? Uma carga de prova ou carga teste. Pode ter esses dois nomes, tá? Geralmente representada pela letra Qzinho, tá bom? Inserida numa região de campo elétrico, outra coisa, campo elétrico, assim como gravidade é representada pela letra G, aceleração da gravidade, o campo elétrico vai ser representada pela letra E, maiúscula. Uma carga de prova inserida numa região de campo elétrico fica sujeita a uma força elétrica. Assim como um piloto, quando inserido num campo gravitacional, fica sujeito a uma força gravitacional, porque a força peso é uma força gravitacional. Beleza, meu aluno? Então vem pra cá, ó. Do mesmo jeito que nós escrevemos essa força aqui, a gente pode escrever essa daqui. Aqui a gente tinha uma força, dependia de uma constante e de um campo. Uma força que depende de uma constante e de um campo, só está com a ordem um pouquinho trocada. Ali, né? Ali no caso tá constante vezes campo, aqui tá campo vezes constante, mas dá no mesmo. Isso aqui é o famoso FEC, força elétrica é campo vezes carga. Uma coisa importante, unidades desse negócio aqui. Carga elétrica, você já sabe, vai ser representada pela letra C, de Coulomb, força coulombiana, lembra? Professor, é da Colômbia? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Força elétrica, Newton. Então, ó, se eu quero saber a unidade de campo, basta eu pegar esse C e jogar para lá dividindo. E aí eu vou ficar com Newton por Coulomb. Então, ó, completa aí, hein? Ó, F, no caso, é força elétrica. Elétrica. É campo elétrico, já está escrito aqui. E Q é carga elétrica. Amém, irmãos? Tudo tranquilo? Tá fluindo? Tá indo? Maravilha. Continuo aqui contigo. Bom, quando a gente fala em planeta Terra, você sabe que o campo é sempre convergente. Quando você solta essas coisas, qualquer coisa aqui, essa coisa vai cair. O campo aponta para baixo. Agora tem um problema. Carga pode ser positiva ou negativa. Como vai funcionar esse campo? Bom, por convenção, decidir o seguinte. Quando a carga for positiva, o campo elétrico vai ser para fora. Quando a carga for negativa, o campo elétrico vai ser para dentro. É como se fosse o seguinte, ó. Positivo é um campo que eu vou representar assim, é chamado de campo divergente, tá ok? Por quê, professor? Porque as linhas estão divergindo. Por isso que é um campo divergente. E se for uma carga negativa? Aí você vai ter um campo que eu vou chamar de convergente. Então eu vou ter as setinhas todas apontadas para cá. Então carga positiva, campo para fora, chamado de divergente. Carga negativa, campo para dentro, chamado de convergente. Beleza? Molezinha, né? Então aqui, ó, a gente diz que o campo é para fora, geralmente é com esse nome, e aqui você diz que o campo é para dentro. Além disso, você pode dizer também que isso aqui é campo de afastamento, e isso aqui é campo de aproximação. Embora eu não goste muito desses nomes. Porque você pensa assim, ah, campo de afastamento vai sempre empurrar para fora. Não necessariamente. Mas professor, como assim? Pensa comigo. Suponha que isso aqui seja uma carga positiva. Não, professor, é uma carga positiva sim. É uma carga positiva. Que essa carga positiva, vou chamar de carga geradora. É como se fosse o planeta Terra. Essa carga positiva, por ser positiva, tem um campo que aponta para fora. Aí tem um campo que eu vou chamar de divergente. Mais aqui, ó, bonitinho, né? Sumiu aqui, peguei. Tá lindo. Vou fazer o seguinte. Vou pegar agora duas cargas que eu posso chamar de teste ou prova, Qzinho, e vou colocá-las aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma carga menos Q aqui e vou colocar uma carga mais Q aqui. Então, ó, essa carga aqui é uma carga negativa, essa carga aqui é uma carga positiva. Meu aluno, vamos analisar agora o campo da carga geradora nessas duas cargas aqui. Professor, mas essas cargas aqui também, toda hora, essas
essas cargas aqui também não geram campo? Sim, mas no nosso caso, a gente está analisando o campo que essa carga, tá ok? Interage nessa carga aqui. Como eu falei para vocês no início, você não vai ter um planeta fazendo força sobre ele mesmo. Assim como você não pode ter uma carga fazendo força sobre ela mesma. Quando você está analisando o campo desta carga, você está vendo a interação dessa carga com essas outras aqui. Então, vem comigo, olha só. Essa carga aqui não é positiva? Se é uma carga positiva, o campo é para fora. Tudo bem? Então, ó, nessa situação aqui eu vou ter um campo que aponta para lá. Nessa situação aqui eu vou ter... Opa, pera aí, está um pouquinho torto aqui. Porque tem que estar na mesma direção. Então é para cá um pouquinho. Eu tenho um campo elétrico que aponta para lá. Nessa outra carga aqui eu tenho um campo elétrico que aponta para lá. Reparem, eu só estou analisando o campo elétrico. Eu não estou falando de força elétrica. Mais uma coisa, gente. Então aqui ó, o vetor campo elétrico. E aqui o vetor campo elétrico. E a força? Bom, a força é mole. É só você se lembrar que, lei de Coulomb, os opostos se atraem. Então se eu tenho aqui, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa, entre essas duas aqui vai surgir uma força de atração. Então uma força de atração. Ah, professor, e essas duas aqui são de mesmo assim não, então a força é repulsão. Então a força aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo. Aqui eu tenho uma força de repulsão. Professor, que legal, aprendeu. Vamos ver outro caso aqui. Ó, nós vimos para carga positiva. E se fosse uma carga elétrica Q, só que agora uma carga elétrica Q negativa, e eu quero analisar o campo numa carga negativa, igual eu fiz no primeiro caso aqui, ó, e o campo numa carga negativa aqui. Não, embaixo é positivo. Maravilha. Primeiro, se a carga é negativa, o campo vai ser de aproximação, ou melhor, convergente, ou melhor, para dentro, qualquer nome. Então você vai ter um campo que vai apontar, essa carga aqui cria um campo, que nem estou falando aqui, ó, para cá. Então eu tenho um campo para cá. Essa carga aqui, mesma coisa. Como eu falei para vocês no início, eu só estou analisando o campo elétrico, não estou falando da força. É como se fosse o seguinte, eu só coloco uma carga aqui, em qualquer lugar, o campo vai ser sempre para dentro. Aqui, se eu coloco uma carga em qualquer ponto, o campo vai ser sempre para fora. Para fora, para dentro. Continua aqui contigo agora. Professor, e analisando as forças? Meu aluno, se você for analisar as forças, você vai fazer igualzinho fez aqui, ó. Você vai ter, menos com menos da repulsão. Então a força é força de repulsão. E menos com mais da atração. Então você não precisa decorar esse negócio. Basta você utilizar a lógica. Outra coisa, gente, reparem o seguinte. Quando você tem carga negativa, força e campo são opostos. Quando você tem carga positiva, força e campo possuem o mesmo sinal. Isso sempre vai acontecer, professor? Vem comigo aqui, ó. Outra coisa, gente. E campo elétrico de carga pontual? É o que a gente está vendo aqui. Só que deixa eu fazer o seguinte. Vamos analisar como é que funciona, como é que a gente calcula o valor do campo. A força a gente sabe calcular. A força é só jogar a fórmula da lei de Coulomb. Fui caçar quero, derrubei 2. Como é que a gente calcula o campo? Meu aluno, fácil. Olha para cá. Campo elétrico de carga pontual. A gente sabe que a força elétrica, ela depende de um campo multiplicado por uma carga. Não é verdade? Então, ó, eu posso dizer que a força elétrica é campo, ou melhor, eu sei que a força elétrica é campo vezes carga. Mas eu sei também que quando você está falando da interação entre duas cargas elétricas, a força elétrica pode ser escrita como sendo K, Q sobre D ao quadrado. Lembrando, essa carga aqui é a carga teste, é a carga que está sofrendo o campo. É quando eu falo, por exemplo, da gravitação. Peso igual a mg. Tá ok?
A massa é que sofre ação no campo. Aqui, ó, a carga é que sofre ação no campo, de uma outra carga geradora, tá? Mas pensa, se isso é força, eu posso juntar os dois. Se eu junto os dois, eu fico com E vezes Q é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Ah, professor, entendeu, né? Cancela Q com Q e aí você fica emocionado por ter descoberto que campo elétrico é igual a KQ sobre D ao quadrado. Meu aluno, reparem, essa fórmula aqui é bem parecida com a lei de Coulomb. Dois detalhes. Quanto maior eu tenho o valor da carga, maior vai ser o valor do meu campo. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e colocar o seguinte. Eu posso fazer uma representação gráfica, tá? Deixa eu apagar aqui, da força em função do campo. Ah, professor, não entendi. Repara o seguinte, eu vou fazer um gráfico e esse gráfico vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó, porque eu sei que tem aluno que tem nervoso com isso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um gráfico de força elétrica em função da carga. Que, gente, campo e carga são grandezas diretamente proporcionais e variam de forma linear. Então o gráfico desse troço vai ser assim, ó. Ah, professor, entendi. Entendeu? Professor, e se fosse um gráfico de força com a distância? Irmão, se fosse um gráfico de força com distância, aí você iria lembrar do que nós fizemos aqui na lei de Coulomb. A gente montou essa tabela em sala. Você vem aqui, ó. Ano passado até comentei isso também, né? Vimos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A relação é exatamente a mesma. Então aqui a relação de força com distância vai ser uma coisa... Nossa, ficou feio, né? Vai ser uma... Deixa eu fazer de novo isso aí. Ficou muito feio. Vai ser... Continua feio, mas tá bom. Vai ser um gráfico semelhante a aquele ali. Mais uma coisa, gente. Para finalizar esse primeiro conceito. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então vamos pensar o seguinte. Isso aqui é um piloto. Eu chego assim, Joãozinho, puxa o piloto. Deixa eu botar os outros aqui. Puxa o piloto para lá. Joãozinho, vai puxar para lá. Mariazinha, puxa para lá. Cristiano, que saudade do Cristiano. Cristiano, grande beijo. Puxa o piloto para cá. Cristiano vai puxar o piloto para cá. Tá ok? Professor, para onde esse pilô vai? Esse pilô vai numa direção que a gente chama de direção resultante. Ou seja, ela vai no sentido, tá? E esse sentido vai ser determinado pela soma de todas as forças que estão atuando no sistema. Além disso, ainda tem a força-peso, né? Então o que acontece, galerinha? Para você determinar a direção resultante, existem algumas propriedades de vetores. Só que existem, no nosso caso, a gente sempre vai pegar uns mais simples assim, né? Mas se você quiser aprofundar mais o estudo, pesquisa aí, soma de vetor, diferença de vetor, vetorial, né? Não é difícil não, é tranquilo, mas envolve bastante matemática. Bom, pensa comigo, se as forças forem no mesmo sentido, tipo assim, eu quero empurrar um carro, mas o carro eu não consigo empurrar sozinho, eu peço alguém para me ajudar. Peço o Vaguinho, professor de história, me ajuda aqui. Ele vai fazer a força no mesmo sentido do movimento que eu estou fazendo, tá ok? Porque a gente vai somar nossas duas forças e o carro vai sofrer ação de uma força maior. Ah, professor, e se as forças forem contrárias, tipo um cabo de guerra? A força resultante vai ser dada pela diferença das forças. Maravilha. Então a gente já sabe esse básico. Quando a gente fala em campo elétrico de várias forças, vou até colocar aqui, ó, como se fosse um título, campo elétrico de várias, tem acento, forças. O campo elétrico de várias forças, ele vai ser dado pela soma vetorial de todos os campos. Como assim, professor? É fácil. Olha só, gente. Imagina o seguinte.
eu tenho aqui uma carga Q1 positiva. Eu tenho aqui uma carga Q2 também positiva. Deixa eu botar aqui, eu tenho aqui uma carga Q3, só que essa carga Q3 agora é negativa. E tem ainda uma carga, sei lá, vou botar aqui qualquer lugar, tá, gente? Uma carga Q4, vou botar positiva também. Ué, professor, 3 positivos, não tem problema nenhum. Aí, professor, não gostei não, tá errado. Ah, então escolhe qualquer uma aqui para ser negativa. Vou escolher essa daqui, pronto. Essa aqui é negativa também. Não tem problema nenhum. Gente, olha só. Eu tenho 3 cargas aqui. 1, 2, 3 e 4. E essas cargas criam um campo elétrico. Vamos supor que eu queira determinar um campo elétrico numa região aqui qualquer. Sei lá, eu quero determinar um campo elétrico nessa carguinha aqui, ó. Isso dá para fazer isso? Claro que dá. Bom, é como se fosse o seguinte. Eu estou no espaço. Aí eu tenho lá, supõe uma situação esquisita. Eu tenho lá Sol, Júpiter, Terra, Marte, Saturno. Enfim, eu tenho Vênus, planetas. Aí eu pego um piloto e coloco num ponto qualquer do espaço parado. Situação hipotética. Meu irmão, esse piloto vai sofrer influência de todos esses campos. Tá ok? Então ele vai ficar sujeito à influência do campo de Marte, do Sol, da Terra, de outro lá que eu esqueci, de Júpiter, enfim. Então, ó, eu tenho o campo determinado por esse cara aqui. Como essa carga aqui é negativa, eu lembro que o campo é convergente. Então essa carga cria nessa outra aqui, ó, cria não, né? Provoca um campo. Ih, rapaz, esse vetor aqui ficou torto. Ele provoca um campo que aponta para lá. Esse campo eu vou chamar de E3. Professor, tá torto. É, tá um pouco torto. Deixa eu botar assim, ó. Vou mudar isso aqui, ó. Pronto. Melhorou. Ah, se não melhorou, dane, vai ficar assim mesmo. Professor, entendi. Então essa outra carga negativa também vai ter um campo de aproximação para cá, né? Vai sim. Então eu tenho um campo aqui, ó, que eu vou chamar de A1. Ah, entendi. Professor, essa carga aqui, ela é positiva. Então o campo é divergente, é um campo de afastamento, é um campo para fora. Então eu vou ter um campo, ó, que aponta para... Ih, peraí que eu mudei a cor aqui. Tá reto? Tá. Eu vou ter um campo que aponta para lá. Esse campo aqui é da carga 2, é 2. Ah, essa carga aqui, professor, essa carga aqui também é positiva. Se é uma carga positiva, o campo é de afastamento, que nem eu coloquei ali, ó. Então, eu vou ter um campo que aponta para cá. É 4. Deixa eu ver se está certo. Negativa de aproximação. Negativa de aproximação. É 3 e 1. Maravilha. Positiva de afastamento. Então, esse cara aqui. Positiva de afastamento. Maravilha. Então, ó, eu tenho esses 4 campos atuando na carga Q. Provavelmente, se eu fizer a soma vetorial desses campos aqui, eu vou ter um vetor que aponta nessa direção. Ou algo parecido com isso. Repare, eu não tenho nenhuma carga aqui. Mas a soma vetorial de todas essas forças, de todos esses campos, é algum vetor que aponta para cá. Tudo bem, gente? Maravilha? Sem problemas? Dá um stop aqui então.